Então, que nesta hora, envolvidos pelas vibrações do ambiente, acolhidos pelos benfeitores amigos que aqui trabalham, que o nosso coração se encha de alegria pela bendita oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus, buscar no seu Evangelho a luz da nossa consciência, reconhecer o caminho que nos conduz à verdadeira felicidade e, compreendendo melhor quem somos, saibamos lutar, vencer a nós mesmos e nos habilitarmos a percorrer o caminho que o Mestre nos ensinou, para que logo mais nos sintamos mais fortes, mais felizes e mais capazes de amar. Obrigada, Senhor, por despertarmos nesta hora, iniciarmos a compreensão das lições de amor que incansavelmente nos são oferecidas. Os convites se repetem para que saibamos abrir mão do que queremos e, identificados com a lei, conseguirmos fazer o que devemos para verdadeiramente amarmos a Deus, amarmos ao próximo e amarmos a nós mesmos. E assim, agradecidos, iniciamos o nosso trabalho, dando graças a Deus por este momento tão importante na nossa semana. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Então, estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. E o que guia esse capítulo, lá o começo é: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, é um capítulo para nós muito importante, que ajuda a identificar em que ponto eu ainda me identifico com o materialismo. Porque num primeiro momento, a nossa impressão é que nós não somos mais espíritos materialistas. Mas, na verdade, todos nós, em algum aspecto, ainda temos um forte aprisionamento com as questões materiais. E esse capítulo vai passando por diversas formas que o materialismo se apresenta, para que quando eu consiga me identificar, eu perceba e seja capaz de nomear o meu sentimento, para eu identificar qual é o ponto que a luta fica intensa e por que ela se faz tão intensa. Porque o materialismo, ele causa os nossos sofrimentos. E aí, então, a gente viu a história do mancebo rico. Aqui tinha alguns aspectos muito interessantes. Então, o primeiro é quando ele chama Jesus de bom mestre. Jesus reconhece o mestre, mas pergunta para ele: por que você está me chamando de bom? Bom é meu pai. E o moço, então, ali precisa pensar. E nós fizemos a proposta para que nós pensássemos quem é que nós chamamos de bom. Porque às vezes eu chamo de bom aquele que me agrada, aquele que fala o que eu gosto de ouvir, aquele que faz o que eu concordo.
E necessariamente isso não significa ser bom. Às vezes é justamente o contrário. Então, eu preciso definir para mim qual é a minha percepção do que é ser bom. Depois, o mancebo pergunta para Jesus o que é que ele precisava fazer para ganhar a vida eterna, uma vez que ele observava a lei desde muito cedo. E Jesus então diz a ele: vai lá, vende tudo que você tem e me segue. E ali ele teve uma questão. Mas, Senhor, eu estou me preparando para uma disputa. Eu tenho muita chance de sair vencedor. Não pode ser depois, mas precisa ser desse jeito, mas tem que ser agora. E Jesus afirmava para ele: vende tudo e me segue. E isso causou nele um grande impacto. Então, também aqui o que nós falamos é: essa proposta de Jesus foi especificamente para este moço rico. Ele não fez para Magdala, ele não fez para Zaqueu, ele não fez para o fariseu. Ele fez para o moço rico, tratando especificamente desse viés do materialismo. E aí, quando a gente leu na Amélia Rodrigues, lá estava especificado que o moço rico, a grande questão dele não era abrir mão tanto dos bens materiais em si, mas a grande questão dele era o que aquilo proporcionava para ele. Então, ó, ele tinha um meio social que ele gostava muito. O tipo de consideração que as pessoas tinham com ele, para ele ainda era importante. O se sentir capaz de treinar e ser vitorioso para ser aplaudido e bajulado era uma coisa que ele prezava bastante. Então, a gente percebeu que o ponto do moço rico era um apego à personalidade. Ele era um tanto vaidoso. Tenho orgulho de ser quem eu sou. E esse tipo de apego tinha um tratamento específico, chamado renúncia. E renúncia, a gente vai agora melhorar, que a gente começou a conceituar a semana passada. Então, ó, da questão da minha percepção de bom, eu preciso lembrar que ser bom é diferente de não fazer o mal. Às vezes eu não faço mal, mas eu não sou bom. E isso a gente precisa gravar. Porque por muito tempo a gente definiu algumas pessoas como pessoas boas, aquela famosa que não tem boca para nada, a que não faz mal nem para uma formiga. Ela não é boa, ela não faz nada. E não fazer nada não é ser bom. Porque o meu silêncio faz eu concordar com a maioria. E se a maioria estiver errada, eu estou concordando com isso. Então, o silêncio, a inação, não é ser bom. Então, para ser bom, eu tenho que ter constância no bem, viver a lei de Deus sempre. Pode ser que em algumas situações isso peça silêncio. Pode ser que em algumas situações isso determine que eu me case. Pode ser. Mas aí eu vou ter um motivo. Não vai ser por indiferença ou por eu não me misturo. Então a gente vai ter que ter cuidado e separar essas duas coisas. E a questão do moço era ilusões, porque ele se achava, olha, eu vou ser o campeão, eu vou ser o melhor nisso. As pessoas vão me considerar por isso. E o apego que ele tinha a essa posição.
Então, especificamente no caso dele, importava mais que o quanto ele possuía. Então, ó, o que é renúncia? Desistir voluntariamente de algo que se possui ou que se tem direito, abrindo mão de forma definitiva. Por que que eu trouxe isso? Porque às vezes eu deixo de fazer ou falo que eu não fiz uma coisa, mas eu nem possuía, nem era do meu direito, ou seja, não ia fazer porque não tinha condição mesmo. Isso não caracteriza renúncia. Para renunciar, tem que ser alguma coisa que é o meu direito. Eu possuo, eu abro mão porque eu quero. É uma decisão minha. Então, não existe renúncia sem querer. Não existe renúncia distraído. Renúncia é algo pensado. Eu raciocino e decido. Por isso ela é virtude ativa. E no sentido espiritual, capacidade moral de abrir mão de interesses egoístas, orgulhosos, instintos inferiores e confortos materiais em prol do bem comum e da evolução espiritual. Então, quando Jesus olha para o moço rico, ele diz assim, ó, vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem me seguir. Agora? Não, agora eu não posso, agora eu tenho uma disputa para fazer. Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres, me segue. Mas não pode ser outro dia, tem que ser agora. Então, o que chama a atenção é a estranheza que essa proposta causa nele. O que a gente vai pensar? Causa nele ou causa na maioria de nós? Se eu recebesse esta proposta, o que iria acontecer comigo? Como? Como? A bondade misericordiosa sabe que a gente não faz espontaneamente? Às vezes, a vida traz essa proposta por imposição. E a pessoa passa alguns meses sem muitas coisas materiais. É como se dissesse assim, ó, por um tempo a fonte vai secar. E aí eu preciso pensar, quando a fonte material seca, e eu que tinha muito, fico lá no pouco, o que que acontece dentro de mim? Eu fico confortável ou muito desconfortável? Isso me gera revolta ou eu consigo aceitar? Eu fico uma pessoa muito temerosa ou eu continuo confiante? Então, olha só, é externo que vai acontecer a situação. Mas o que eu preciso ler nesta situação é o que ela causa internamente, para eu entender como é que eu estou diante dessa proposta. Porque se eu não entendo, é difícil eu avaliar. Aí parece assim, ah, ele falou isso porque o moço era rico. Não, ele falou porque ele era vaidoso. Ele tinha apego à personalidade, a que cargo ele possuía, que lugar ele ocupava. E é esse o lugar que eu preciso pensar. Às vezes, eu posso não ter passado, por exemplo, por uma situação de desemprego, mas conviver com alguém que já passou. E eu posso, a partir desta observação, pensar: o que aconteceu nessa hora? Permanecemos em confiança ou o desespero nos rondou?
A revolta aconteceu ou seguimos fortalecidos, certos de que Deus é justo e bom? O que esse mundo material, quando oscila, traz para mim? Isso é tão nosso, mas é tão nosso que já é conhecido. Esse ano tem eleição em outubro e a economia vai fazer vários loopings. Por que ela vai fazer vários loopings? Porque todo mundo tem medo. Tem medo do movimento que o dinheiro faz. E se eu perder, eu posso sofrer isso que o moço sofreu. Eu perco prestígio, lugar. Uma coisa equivocada que eu chamo de respeito. Mas respeito que vem por dinheiro não é respeito, é bajulação. Então, se eu não faço a leitura, parece que a conversa era só com esse moço, e não é com ele. É um viés do materialismo que está sendo descrito para eu perceber se eu me encaixo neste lugar. Porque senão eu fico em dúvida de qual é o ponto que eu tenho que trabalhar comigo. A renúncia plena começa no gesto pequeno da oferta e do desprendimento aos bens do mundo, a fim de alcançar a doação total. Então, é como se fosse essas pequenas coisas do mundo, são doses homeopáticas, que eu vou desprendendo. Porque quando ele fala aqui, aqui é da Joana, doação total, é inclusive de mim. Então lembra, às vezes a gente fala assim, Jesus deu a vida pela humanidade. Isso significa o quê? Desapego total da personalidade que ele foi. Ele não estava nem um pouco se importando com ele. A questão dele era a lei de amor tem que ser traduzida, esclarecida da maneira mais clara, para que todos tenham gravada na consciência. O que eu vou enfrentar, o que eu vou passar, não importa. Porque se ele fosse valorizar o que ele sentia, já entendi que Judas saiu, vai me trair? Vou mudar de cidade, eu vou embora daqui, eles não me acham. Quer saber? Ele já sabia. Mas quando Pedro fala, não, Senhor, ele fala, afasta-te de mim. Vai ser cumprido de acordo com a vontade do meu Pai. Eu vou dar o testemunho da lei até o último segundo. Ou seja, não tem preocupação com ele, tem preocupação com o próximo. Isso é desapego total. Mas para nós é muito, muito. Então, ela fala, começa no gesto pequeno da oferta e do desprendimento aos bens do mundo. Então, quando eu preciso abrir mão de um bem, como é que eu fico? E seria bom a gente calcular assim, não aquele bem que furou, aquele que desbotou e você não quer mais. Porque aí você não tem mais apego. É até um favor que vai embora, então nesse não testa. Então, uma coisa que voluntariamente eu vou abrir mão. Decisão. É meu direito, é meu, mas eu prefiro dar ao outro para que ele se favoreça dessa possibilidade, porque eu prefiro auxiliá-lo. É uma decisão. É esse o teste que eu preciso fazer. E como todo apego, eu preciso pensar, eu posso ser apegada em coisas, em opiniões e em pessoas.
é o mesmo apego. Faz mal do mesmo jeito. Porque senão eu vou querer imaginar que quem é apegado em coisa é pior que o apegado em opinião. Não, tudo é apego. Tudo não é bom. Então, às vezes, eu não dou valor a coisas materiais. Mas quando eu falo uma coisa tem que ser daquele jeito, eu não mudo, eu fico intransigente, inflexível. Isso é péssimo. Mas ser apegada em pessoas é péssimo também. E os três são apego. Então eu preciso prestar atenção e ver qual é o convite. Como é que apega em pessoa? Fica comigo é melhor. Porque eu sei do que ele gosta. Eu cuido bem. Ninguém vai cuidar do jeito que eu sei cuidar. Comigo era muito mais, porque eu que cuido direitinho. O outro vai distrair, não vai fazer do jeito que tem que fazer. Tem que ficar comigo. E gera dor e sofrimento. Dor e sofrimento são sempre filhas do orgulho e do egoísmo. Nessa questão, apego. Então, olha só, apego às vezes parece amor, parece, mas nunca foi. Por isso, chega até a ser enlouquecedor quando aquilo precisa ser retirado. Ah, tem mais uma modalidade: animais de estimação. Quando precisa ir embora, fica enlouquecedor, porque tinha que ser meu, ficar comigo, porque quem cuida sou eu, só eu sei, só é do meu jeito. Ó, é tudo do mesmo campo. Porque senão vai parecer que, ai, graças a Deus eu não tenho. E é muito difícil, no nosso patamar evolutivo, a gente não ter apego. Então eu tenho que investigar onde é o meu. E aí Jesus, né, isso aqui é bem conhecido, ó. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vamos lá então, ó. Se eu quero seguir Jesus, olha o pedido, renuncie a si mesmo. O que é renunciar a mim mesma? Não tem mais o que eu quero. Acabou. Ah, mas não tem esse. Ó, isso é renunciar a si. O que ele está falando? Tome a sua cruz. Que cruz? A luta que eu tenho que fazer comigo para me vencer. Porque seguir Jesus é cumprir a lei o tempo todo. Porque se eu não leio interpretando, parece que eu vou arrumar uma cruz, pendurar nas costas e vou andar uma via crucis, onde ele foi eu vou atrás, e só rasgando a cruz. E a gente vai adorar fazer isso. Por quê? Porque a gente olha para as pessoas e fala assim, ó, aí eu estou passando por isso, mas está difícil. Ô cruz pesada. Aí eu ando mais um pouquinho, paro na via cruz, seco o suor e falo, ai, mas tal coisa está difícil. Mas tá... Eu acho que é o caminho de lamentação. Não era essa a proposta. É renuncia a si mesmo. Não tem mais o que você quer. Pega a sua cruz, que é a sua luta com você, porque esse é o seu objetivo aqui na Terra. E me segue. Ou seja, cumpre a lei o tempo todo. Vamos traduzir para ficar mais bonitinho? A música fala assim, ó, aprende a amar. E tem hora que a gente vai respirar e vai fazer assim, que amor difícil é esse? Parece quase impossível. Mas não tem dono, não pertence a ninguém. Se eu quiser, eu vou prender. E aí eu continuo a luta até aprender. Então, a proposta é aprenda
a amar. Só que para aprender a amar, tem que fazer renúncia, que é um sacrifício de abrir mão da minha personalidade, do meu ponto de vista. Sentir a vibração do outro para eu fazer por ele o que eu gostaria que a mim fosse feito. É essa a proposta. Por isso que isso é muito importante. Esta renúncia que todos os dias, em alguma maneira na nossa vida, a gente é convidado. Então, olha só, se eu convivo com alguém que me chama ao exercício da paciência, eu tenho o direito de levantar e sair? Eu tenho. Se eu quiser, eu posso? Eu posso. É o que eu gostaria que fizessem comigo? Não. É o que a lei de Deus diz que eu devo fazer? Não. Então, eu vou renunciar ao meu direito de sair e vou ficar ali. Vou expandir compreensão e paciência, sentir qual é a dificuldade daquela pessoa e perguntar: como é que eu posso ajudar? Se eu tivesse naquele lugar, o que eu gostaria que fizessem por mim? Quantas vezes por dia a gente recebe essa oportunidade? Entenderam que não tem dia sem oportunidade na vida? É isso. Eu preciso aprender a amar na forma paciência. Mas como que começa? Com pequenas coisas. Com as coisas muito simples. Porque se eu não aprender nas muito simples, como que eu vou fazer nas mais complexas que exigem maior empenho? Então, é um treino que eu preciso fazer de forma consciente. Por quê? Porque é uma decisão minha. Eu quero aprender a amar nessa forma, senão eu não consigo. Distraído não vai ter jeito. O homem é um animal que se espiritualiza. Veio do império dos instintos e caminha para o reinado da razão. O desenvolvimento harmônico dos atributos do espírito, inteligência, razão, vontade, sentimentos, determina naturalmente o recuo do instinto. À medida que o espírito assegura seu poder, a animalidade se restringe. Semelhante transição de um para outro reino é obra da renúncia. Isso era só para a gente lembrar o seguinte, ó. Eu vim do instinto. A gente está transitando ainda nesse império de sensações. Mas eu preciso transitar para aprender o amor, que é o sentimento por excelência. Então, vamos pegar na coisa simples. Estou lá no mercado, aquele dia lotado. Aí fui para a fila pagar. Tem a pessoa, entra na minha frente. O que eu tenho vontade de fazer? Avançar. Porque, ó, eu vim do instinto, avançar, eu sei. E eu treinei por milênios avançar, exercer a lei do mais forte, guerrear. Isso a gente sabe. Na hora que ela entra na minha frente, dá o desconforto. Então, eu quero avançar. Mas como agora eu já raciocino, eu quero fazer essa transição, eu vou pensar, eu vou decidir e eu vou lembrar. Eu quero aprender a amar na forma paciência. Então, eu vou domar em mim até que eu possa civilizadamente conversar com educação, porque quando o outro faz isso, eu não me permito mais cair no desequilíbrio e avançar, mesmo que em palavras.
Então, se eu estiver equilibrada, eu vou gentilmente falar, ó, a fila começa aqui. Talvez ela realmente não tenha percebido. Mas se ela percebeu, tudo bem, isso é com ela. Eu só estou dizendo que é aqui. Então, o problema não é falar. O problema é se eu falo isso com ódio, desejando mal. Aí a gente fica o dia inteiro contando isso para as pessoas, porque foi no mercado, tinha uma folgada que furou minha frente. Acaba o dia com dor de estômago, com dor de cabeça, passando mal, perturbada. E aí eu fico imaginando que eu sou uma pessoa boa de coração e que essa senhora que furou a frente, que talvez só estava distraída, é que ela quer uma má pessoa. Então, ó, eu inverto tudo e fico perdida de quem sou eu, porque eu não consigo dimensionar o estrago disso que eu fiz em mim. Ó, a pessoa só entrou na fila na minha frente, não fez mais nada. Às vezes isso rende 6 horas de reclamação destilando revolta, uma energia densa. Por quê? Porque alguém entrou na minha frente. Agora, vê se é compatível com quem está espiritualizando. Vão vendo como essa equação falha? Então, se eu não fizer essa leitura, ó, eu me ligo muito mais aqui e aqui do que fazer a transição que eu tanto quero. E aí eu falo, aí eu queria tanto ser uma pessoa em paz, sim, mas para ser em paz eu preciso fazer isso. Eu não posso fazer isso. E a gente ainda fica alimentando. Eu brigo, eu avanço, porque eu falo mesmo. Então, mas isso não te ajuda em nada, porque esse tempo já acabou. Agora, para eu ficar bem, então para eu ficar bem eu tenho que ser boba? Não, você tem que ser espiritualizada, amorosa, assertiva, séria, austera, ponderada, justa. É assim que eu melhoro. E isso é fruto de raciocinar o bem. Então, lembra, ó, ser bom é ter constância no bem, é cumprir a lei, não é não fazer o mal. Porque senão, a pessoa entra na minha frente, eu não vou fazer nada, eu vou ficar assim. E por dentro, eu vou ruminar. Pessoa atrasada, ignorante, né? Esse tipo de gente aí, ó, devia passar o tal planeta Chupão e levar embora. Gente, já tô pronto. Mas eu não abri minha boca, parece que eu sou uma pessoa boa. Eu não fiz nada, mas eu não fui uma pessoa boa. Eu só não fiz nada. E isso é outra coisa. Então, é esse movimento de pensamento que eu preciso estar muito, muito atenta. E eu acho, gente, tem hora que isso fica tão grave, mas tão grave, que a pessoa entra na nossa frente num dia que a gente não está atrasada, não está com pressa, e a gente briga mesmo assim. Por que você brigou? Porque sim. Porque eu tenho esse costume horroroso de avançar em quem bota o pé no meu território. Não estou atrasada, não estou com pressa, não tenho um compromisso daqui 10 minutos, não estou nada. Eu avanço porque sim, igualzinho o leão. O leão avança porque sim, porque alguém entrou no território dele, ele avança. Ele não quer nem saber se é para ajudar, se é para atrapalhar. Entrou no território, ele avança. Esse é o grave, ó. Sem raciocinar, sem decidir, eu chamo essa memória milenar que faz eu repetir coisas tão instintivas que não são mais compatíveis com o que eu já sei do Evangelho. E aí vamos lembrar Jesus? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora, como vedes,
Tem. Então, se eu brigar, lá no instinto não ia ter problema nenhum, porque eu não entendia. Mas agora, se eu brigar, mas no segundo seguinte, eu vou falar, para que eu fui fazer isso? Nem pressa eu tô. Xinguei a mulher, falei alto, onde barra, para quê? A troco de quê que eu... Então, a troco de nada, por um impulso. E aí fica um misto de vergonha com remorso, com... E aí, para voltar a pedir desculpa, que dá vergonha também. Aí você fala, eu vou ficar uns 3 meses sem ir nesse mercado para esse povo esquecer de mim. Nossa, que vergonha. Então, mas por que eu fiz? Porque eu distraí, fiquei invigilante, deixei o que era do meu passado. E eu tenho que ter muito cuidado, porque assim como eu faço lá, eu faço com pessoas da minha vida que são pessoas muito importantes, que me ajudam. E no momento de distração, eu avanço, eu agrido. Mas por quê? Porque mau hábito. Está instalado e eu não estou vigilante. Eu não decidi corrigir. E eu deixo acontecer. Tudo bem até aqui? Sim. Ó, aqui é um outro item. A gente só vai começar, porque não dá tempo da gente fazer inteiro. Mas só para a gente começar a pensar nisso. Então, lembra, ó, o mancebo rico, ele trabalhou com a ilusão e com o apego. Agora o item chama preservar-se da avareza. Eu já sei, todo mundo vai falar assim, graças a Deus eu não sou avarento. Já sei, tudo bem, então vamos lá. O que é avareza? Ó, apego excessivo ao dinheiro e aos bens materiais. Será que a gente tem isso? Hã? Só rico, né, bem? Será que a gente chora quando a gente perde aquele anelzinho que foi da tataravó, que deixou para bisavó, que deixou para avó, que sumiu? E a brusinha fura? Eu gostava tanto dela, gente, furou. Usei tanto. Será que a gente tem esse apego? Vocês acreditam que tem gente que tem esse tipo de apego, assim, prantinha? Chora cada prantinha. É. Bom, então vamos lá. O grande problema da avareza é que ela usa uma justificativa. Não é que eu sou avarenta, eu sou prudente, eu tenho precaução, eu fico preocupada, porque eu preciso de uma garantia de um futuro tranquilo. A justificativa a gente conhece melhor, né? Porque é muito desagradável falar avarenta e eu tô sendo. Então a gente usa a justificativa. E aí a gente precisa pensar se essas justificativas a gente tem usado muito. E usado quanto? Para fazer o quê? E mais importante que isso, é que tipo de sentimento me causa. Porque, gente, isso aqui é muito particular. Porque não dá para falar assim, não, essa pessoa vive nos excessos. É muito particular. Porque tem gente que tem uma profissão, por exemplo, ela precisa ter 2, 3 celulares. Por quê? Porque o tipo de profissão que ela tem exige. Isso é ela que tem que saber. Se eu tiver, vai ser um exagero mesmo. Então, ó, no meu caso, é um excesso. No caso do outro, pode ser uma necessidade dele. Então, aqui não tem como a gente fazer essa medida e falar assim, ó, essa pessoa guarda isso porque ela é muito avarenta. Eu não sei como que é a vida dela, que tipo de problema tem, qual que é o desafio, qual que é o propósito, não dá para saber. Então, só dá para aplicar isso em mim. Não dá para a gente ficar catalogando pessoas.
Esse capítulo especificamente é mais pessoal ainda que qualquer outro. E aí, olha só a história, então, do preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza. Porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Eu acho que essa frase a gente devia fotografar, imprimir, ou escreve grandão, põe na porta da geladeira e lê a semana inteira e pensa nisso. Imagina Jesus falando isso para nós, sua vida não depende dos bens que você possui. Porque eu tenho que pensar se eu consigo sentir isso como verdade. Ou se não ter bens materiais me deixa extremamente inquieta, muito preocupada. Na verdade, desprotegida e desamparada. Porque são coisas que, quando a gente está sem bens materiais, a gente não percebe, mas a gente fala: eu não tenho com o que contar. Sou só eu e eu mesma. Eu não tenho nada. Ninguém vai me ajudar. E a gente vai repetindo um monte de coisas que é como se viesse aqui nessa justificativa. Só que eu não tenho o dinheiro que o avarento já guardou. Ele justifica estando guardado. E eu me lamento com a mesma justificativa por não ter guardado. Então eu sou uma avarenta, só que estou sem dinheiro, sem o bem. E esse aqui é um avarento que deu tempo de guardar. É a única diferença entre nós. E normalmente eu vou ter mágoa e revolta desse avarento. Se ele for meu parente, então eu vou ter ódio. Porque eu vou falar que ele não me ajuda, que ele só pensa nele. Só que eu não percebo que a justificativa que eu uso é exatamente a mesma que ele. E é por isso que eu preciso pensar. Porque quando Jesus falou que a prova da riqueza era difícil, ele estava falando de uma maneira muito certa e muito séria. Será que se eu tivesse muitos bens, eu era uma pessoa que serviria melhor o próximo, ou eu ia fazer esse movimento? Então, por isso que eu falei, é uma coisa que eu vou ter que ir lendo isso para entender, porque ele fala, sua vida não depende dos bens que ele possua. E para quem ele está falando isso? Para um moço que chegou nele e falou: Mestre, mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Mas quem falou que eu sou juiz? Por que você está me chamando para dividir bem? E por que você está preocupado com bem material? Você está achando que sua vida depende de bem material? A vida do homem não depende de bem material. Não é isso que faz a vida ser boa. Eu não sei se esse moço entendeu, se fez sentido para ele isso. Assim como eu fico pensando nós num cartório dividindo herança, se falar assim, esse aqui não dá para dividir, quem vai ceder para o outro? Como que é a resposta? Ah, não, eu vou falar com o meu advogado, né, menina?
Vou assinar nada, não vou assinar nada agora. Que é ceder? Ceder o quê? Eu vou lá conversar com o meu advogado. Mas isso vai virar uma briga. Que briga? Quem pode mais chora menos. Não, 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 vou procurar um advogado bom ainda, hein? Porque não vou ceder. Entende que Jesus sabia exatamente a conversa do menino. E aí, então, na sequência, Jesus vai contar a seguinte história para ele, ó. Opa! Nossa, gente, eu tô andando errado aqui. Uai, eu pulei. Vambora, então. Tá tudo certo. Ah, é. Tá pulando um, mas tá bom. Ó, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo que eu vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece. Aquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Então, essa é a história que Jesus que contou para o moço que queria dividir herança com o irmão dele, mas queria que Jesus entrasse no meio da conversa. Então, a gente vai pensar nisso. Por que será que ele falou exatamente isso para o moço? Que aí, a semana que vem, a gente vai voltar para discutir, então, melhor de qual é essa questão aqui. Ó, e não parece... Pode fechar, conversar. Mas as pessoas procuravam Jesus por umas coisas muito esquisitas. Então, ó, esse foi conversar de herança, o outro queria ser salvo. Mas tem uma passagem na Amélia Rodrigues, que a sogra do Pedro, um dia falou assim: Pedro, você é tão amigo de Jesus, ele sabe fazer milagre, eu ando tão cansada. Fala para ele fazer um milagre, que a minha casa parece limpa. Não quero mais limpar a casa. Então, as pessoas tinham esse nível de maturidade, porque não entendiam que ele estava falando da conquista de sentimento. Então, o milagre era para chamar nossa atenção ali, e olha o que ela queria, gente. Que ele arrumasse um jeito, fazer um perlim-pim-pim, a casa parecesse limpa. Agora, pensa se isso fosse uma possibilidade. Ia ter fila para conversar com ele ou não ia? Então, entende qual que é o problema? Nossa, é isso. Essa ilusão que ele vendia facilidades materiais. Mas essa ilusão ainda existe hoje. Por isso que ele é tão contundente. Ó, a vida não depende de coisa material. Mas do que ele está falando? Ele não está falando que é para ninguém ser doido e sair, né, desprezando as coisas, mas que precisa prestar atenção antes de ter raiva do irmão por conta de uma herança. Por quê? Porque senão, ó, você vai ser rico na terra e pobre diante de Deus. E isso é garantia de sofrimento. Então, é de um outro ponto de vista que a gente precisa analisar. Então, nós vamos encerrar. Semana que vem a gente volta nesse tema.